Eu acho que a questão do gesto genuíno é que ele utilizou as palavras erradas num momento extremamente emocional, né? Em momento algum você percebe quando você vê a fala inteira, porque eu vi a fala inteira do Genuíno, ele faz uma fala antissemita, ele faz uma fala preconceituosa. Na verdade, ele faz uma análise de quais são os mecanismos populares de você poder apresentar seu questionamento sobre as atitudes do governo de Israel. E uma coisa que eu chamo sempre a atenção das pessoas, principalmente na internet, é tomar muito cuidado com a fala, com a forma como vai expor suas ideias, porque a gente está no período de caças bruxas. E qualquer fala que pode ser vista de forma dúbia, ela vai ser utilizada contra a pessoa. A fala do Genuíno não tem nada de antissemitismo, ele, na verdade, pontuou errado, ele deveria ter falado Estado de Israel, mas a gente está num período onde qualquer coisa é caçada por algumas instituições para tentar criar uma nuvem de fumaça sobre o que acontece em Gaza nesse momento, né? Você está numa situação onde o mundo inteiro chega no consenso de que há crime de guerra, crime contra a humanidade, um processo de genocídio. Todos os grandes especialistas em direito internacional ratificam que há a declaração, né, a convenção, né, que previne genocídios. É importante a gente lembrar que é uma convenção de prevenção de genocídio. Então, de uma certa forma, você não deveria nem deixar chegar no genocídio quando há denúncia na Corte Internacional de Justiça, que a gente fala que é um genocídio em construção, no caso já é um genocídio de fato. Então, assim, você está num período onde você tem um consenso mundial sobre o assunto. Então, você tem, na tentativa de se defender, eles utilizam um argumento que eu acho muito perigoso, porque, assim, o antissemitismo é uma coisa muito séria. O antissemitismo, ele faz vítimas no mundo todo, o tempo inteiro, e quando você começa a utilizar sempre a cartada do antissemitismo, você pode levar a uma banalização de algo que é seríssimo. O que o governo de Israel faz em Gaza é um processo de genocídio. E quando a gente fala o governo de Israel, a gente, se tem um mínimo de autocrítica, mesmo sendo daquela nação, a gente tem que fazer a crítica. Eu posso pegar um exemplo. A gente sempre criticou o governo Bolsonaro na sua atitude na pandemia. Foram 700 mil mortos na pandemia. Criticar o governo Bolsonaro não significa negar o Brasil. Significa negar aquele governo, aquela forma como o governo está sendo governado. O caso de Israel é isso. O governo Netanyahu deixa muito claro que ele está fazendo uma limpeza étnica em Gaza. E agora as últimas declarações do Netanyahu são declarações muito sérias, onde ele diz que não é a favor de um Estado palestino, que ele é contra. Enquanto ele for primeiro-ministro, são as palavras dele, está no Twitter oficial do primeiro-ministro, não haverá Estado palestino. Então, assim, o Genuíno, ele fez uma fala onde ele estava falando muito rápido, e aí ele acaba utilizando os termos errados, e isso está sendo utilizado, não é a primeira vez que uma fala ou é descontextualizada ou é mal interpretada, está sendo usado de forma negativa por uma instituição que está tentando de todas as formas virar o jogo em cima de uma perspectiva de que não se pode fazer críticas ao Estado de Israel. Deve-se fazer críticas ao Estado de Israel, porque a forma como Israel trata Gaza é um perigo para todo mundo. Quando você descumpre tratados internacionais, quando você desrespeita o direito internacional, principalmente das convenções internacionais que protegem os direitos humanos, você dá uma carta branca para outros países fazerem o mesmo. É só a gente olhar o que está acontecendo na Ucrânia e Rússia agora. Né? Os dois países eles estão ampliando, aumentando o nível de ferocidade nos ataques. Por quê? Porque se ninguém controla Israel, nenhum outro país vai ser controlado no momento de guerra. Então, assim, eu acho que a fala do Genuíno, se a gente não tivesse nesse contexto agora, ela não seria não teria explodido do jeito que explodiu. E a gente está num período de caças bruxas mesmo, assim, tem que pensar muito bem como falar, como pontuar as suas ideias para não ser rotulado. Essa é a questão principal. É isso mesmo, tem que tomar muito cuidado, porque o genocídio é claro, o massacre na Palestina é claro. Então, o que a gente pode até dizer é que o Israel está desmoralizado. Né? Israel está desmoralizado. E o Ocidente, que apoia Israel, está se desmoralizando muito rapidamente. Porque o Ocidente, que durante décadas se arvorou campeão dos direitos humanos, né? Que não é o que em princípio é ótimo. O princípio de defender os direitos humanos é maravilha. Só que aí o mundo vê, então, cadê os direitos humanos em Gaza? Né? Porque o que a gente está vendo agora, eles explodiram os hospitais todos de Gaza. Gaza não tem... Acho que só tem um hospital agora. Tem um que eles estão bombardeando agora. Ontem, hoje, estão bombardeando o único que resta lá. Não tem comida, não tem água.
São 2 milhões de pessoas, é uma coisa inconcebível, né? É inconcebível o que eles estão fazendo. Então, eles estão desmoralizados. A questão da guerra é até triste pensar assim, mas é a vida real, né? Do jogo geopolítico pesado, que a propaganda, que é a questão do soft power. O soft power do Israel está lá embaixo. Está lá embaixo. Do Ocidente está lá embaixo. Então, aí eles ficam assim, encurralados, aí pega uma palavrinha, o fulano falou uma coisa, falou judeu, falou não sei o quê. Ah, não, é antissemita. Aí fica todos os jornais, não, tem que processar o genuíno. Pô, o que o Israel está fazendo em Gaza, o genuíno é que tem que pagar. É um assédio judicial, né? É uma prática muito utilizada, inclusive pela extrema-direita brasileira, o assédio judicial. A gente sabe disso, né? Eles trabalham com cima. Você cala a crítica em cima de processos. A verdade é que esses processos, eles não terminam. Esses processos, eles morrem antes de começar, porque eles não têm materialidade. Mas as pessoas têm medo de ser processadas, é óbvio que elas têm. Então, você pega uma figura como Genuíno e aí ela vira um exemplo, né? Como você tem outros casos que você utiliza essas pessoas como exemplo. E a grande questão ali, para mim, o grande perigo de normalizar o que acontece em Gaza é que a gente está num momento de mudança geopolítica muito forte, né? A gente está num momento onde você tem uma mudança de hegemonia, onde você tem um sul global aparecendo, se impondo, e aí a gente sabe que vai ter uma hora que o norte global vai tentar controlar o sul global. E esse controle não vai ser através de diplomacia, não vai ser através de diálogo, vai ser através de guerra. Então, se você tem Israel, que é um país pequeno, né, que ele pertence ao Ocidente, mas ele é um país muito pequeno, com carta branca para fazer o que está fazendo em Gaza, qualquer outro país maior, um país da Europa, ele vai fazer a mesma coisa com o país do sul global e não vai ter questionamento nenhum, não vai ter nenhuma organização internacional que controle isso. Então, assim, é uma situação muito delicada e permitir o que acontece em Gaza é um risco para todo mundo do sul global. E é um retrocesso, porque são práticas que eram muito utilizadas no início do século XX, né? Essa prática de você controlar um território através de genocídio da força. Né? Isso é uma prática que é muito utilizada até a Segunda Guerra Mundial. Depois você começa, claro que você tem nações que vão continuar fazendo isso, mas elas fazem de forma discreta, né? Ou você não tinha uma mídia em cima. Agora, com todo um processo de internet, um processo de mídia, você ter isso exposto e não ter uma resolução internacional cria um precedente perigoso. O seguinte, qualquer um pode lidar com caos. É como se a gente vivesse uma anarquia internacional, que é um conceito antigo já. Né? A gente está voltando a um retrocesso muito grande nas relações internacionais por causa dessa guerra que está acontecendo em Gaza. Nem guerra, né? Porque não é guerra, né? Guerra tem que ter exército.